Estamos caminhando para o Natal. Estamos celebrando o amor de Deus revelado ao homem, ao mundo, através de Cristo, seu Filho. Estamos felizes, porque Natal é tempo de esperança, tempo de paz, tempo de celebrar alegrias e tempo de reconhecer a graça de Deus, o amor de Deus, e visitando a humanidade, a história da humanidade, traz vida, vida eterna, vida sem fim, vida que vence a morte. Sabemos que essa é uma ação de Deus, é a ação do amor de Deus. Por isso o tema da nossa reflexão é esse: maior amor não há. Se alguém tiver dúvida, se alguém te perguntar, se questionar, se alguém disser que conhece um maior amor do que esse, você pode confirmar que não existe. O maior amor é o amor de Deus, que alcança a humanidade por graça em Cristo. Esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, já nos fala, já nos apresenta essa grande verdade que é o tema da nossa reflexão. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós. O menino que vai nascer em Belém é aquele que vai dar a sua vida em nosso favor em Jerusalém. Ele vem para a cruz. Ele vem para se tornar o Salvador. Então, maior amor não há. Agora eu quero ler um texto de Filipenses, tá bom? Filipenses capítulo 2. Quero começar no verso 5. Vou terminar, irmãos, no versículo 11. Filipenses capítulo 2, verso de 5 a 11, o exemplo de Cristo na humilhação. E a palavra de Deus vai nos dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra, dentro desse propósito de reconhecer e de ver no amor de Deus, em Cristo Jesus, o maior de todos, o amor. Maior amor não há. E foi por mim, e foi por você, que ele se entregou, que ele se doou, que ele se ofereceu. Quando nós nos assentamos à mesa para celebrar a ceia, daqui a pouco, nós vamos celebrar esse grande amor de Deus por nós, que faz de nós seus filhos. Primeira coisa, irmãos, que eu quero lembrar é grande o amor, porque é o amor que expressa humilhação. Ele esvaziou-se de si mesmo. Só ligar aqui. Ele esvaziou de si mesmo. Diz o texto: sendo Deus, com o poder de Deus, com capacidade de Deus, com imutabilidade de Deus, não sofrendo dor, não morrendo, porque Deus não morre, não tendo cansaço, não tendo sede, não tendo fome, não sentindo dor, sofrimento, angústia nenhuma, sendo Ele Deus, o Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, Criador do céu e da terra, sustentador do céu, da terra e de todos os homens, o Senhor da história, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sendo Ele Deus, e nada do que foi feito se fez sem Ele, esvaziou-se de si mesmo.
se humilhou. Se colocou na forma de homem. Às vezes nós não paramos para pensar o que isso representa. E com grande amor tem que ter aquele que se humilha, aquele que se esvazia, aquele que desce o degrau, aquele que se torna menor, para alcançar o pecador, aquele que lhe ofende, aquele que desobedece, aquele que lhe vira as costas. O amor de Deus em Cristo é grande, porque é o amor que exigiu que ele se esvaziasse. Sendo Deus, diz o texto, assumiu forma humana. O diabo foi destronado dos céus, porque era anjo que servia no trono de Deus. Levou consigo 1/3 dos seres celestes, que eram anjos, que se tornaram demônios. Porque teve no coração o propósito de se assentar no lugar de Deus, de ser Deus. A queda de Lúcifer se dá porque ele quer ser Deus. A queda do homem, Adão e Eva, aconteceu por quê? Porque ele queria conhecer e ela queria conhecer como Deus conhecia, saber como Deus sabe, conhecer como Deus conhece. Quem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, conhece como Deus conhece, ou passa a conhecer como Deus conhece. É o que a serpente, o diabo, na figura de serpente, disse a Eva. Desejando conhecer como Deus conhece, ela tomou do fruto e comeu, e Adão também. Por que eu estou lembrando essas coisas? Porque normalmente é o contrário que acontece. Quem não é nada quer ser. Quem não tem condição de ser, quer deixar a condição de humilde e assumir o lugar de exaltação. O ser humano, com as suas limitações, com as suas falhas, com as suas impossibilidades, ele gosta de se sentir Deus em alguns momentos. Aquele que manda, aquele que faz, aquele que decide, aquele que determina, aquele que impõe. Então, só para a gente imaginar o grande amor de Cristo, que faz o caminho contrário. Enquanto o diabo, enquanto o ser humano quer ser Deus, quer ser igual a Deus, quer se colocar em algumas situações como se fosse o Senhor de tudo e de todos. Jesus, sendo Deus, se colocou na forma de homem. Se esvaziou. Para se esvaziar, para se tornar homem, para vir cumprir o propósito do Pai Celeste, para sentir dor, para sangrar, para morrer. Ele teve que se esvaziar. E é muito interessante quando nós olhamos o caminho que Cristo faz. Porque o caminho que Ele faz é o caminho onde o Criador se torna criatura. Aquele que fez o homem à sua imagem e semelhança, vai se tornar como um de nós por algum tempo. Vai se tornar o Emanuel, o Deus homem que habita a terra. De Criador a criatura. E ele não vem para exercer autoridade, embora ele pudesse exercer. Ele não vem para se tornar o grande rei dos homens na terra. Ele vem não para ser superior, mas ele mesmo diz em Mateus 20, 28, que ele vem para se tornar servo. Eu vim para servir, não vim para ser servido. O ser humano que devia servir, quer ser servido. Aquele que pode ser servido, que merece ser servido, ele vem para servir. E no serviço excelente, o propósito do Pai é dar a sua vida. Então eu vim para servir e dar a minha vida.
serviço que leva às últimas consequências, não mede consequência. Ele vem para servir e dar a sua vida. Então, nós temos o menino nascendo em Belém, se tornando homem. Nós temos Jesus se dispondo a lavar os pés dos apóstolos. Ele é o mestre, mas é ele que toma a toalha. É ele que toma o vaso com água. É ele que se inclina aos pés dos seus discípulos, dos seus alunos, e lava-lhe os pés. E diz que se algum deles o recusasse, não teria parte com ele no seu reino. Então, o amor de Deus é visto no propósito dele se esvaziar, assumir a forma de homem, mas não para ser autoritário, não para ser soberbo, não para ser servido aqui na terra, mas para servir a ponto de dar a sua vida. Então a Bíblia me pergunta, quem tem maior amor do que esse? Aquele que nos ama até a morte, morte de cruz, como o texto já nos mencionou. Quem tem maior amor do que esse? Aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus amigos. Ele mesmo proferiu isso aos discípulos. Eu vou dar a minha vida pelos meus amigos. Existe maior amor do que esse? Não há maior amor. Um amor grandioso, que é capaz de humilhar-se, de tornar-se servo. Ninguém nunca se humilhou assim. Porque ninguém nunca teve a grandeza que Cristo tem. Por mais que alguém se humilhe, por mais que alguém se torne servo, por mais que alguém pense em estar num determinado ambiente, seja o menor, jamais ele vai sofrer e vai viver e vai conseguir alcançar a humilhação que Cristo alcançou, porque ninguém nesse mundo é tão grande como Cristo. Ninguém é Deus, como Ele é. Ninguém participou da criação de todas as coisas, como Ele participou. Ninguém tem o poder sobre todas as coisas, como Ele tem. Ninguém pode ordenar o vento e ao mar, e o vento e o mar lhe obedecem. Por isso a humilhação de Cristo ela é grande, como nunca vista antes, porque grande é o seu amor para conosco. Ele se esvaziou para cumprir o propósito do amor de Deus, do amor do Pai, de alcançar o pecador com perdão, de oferecer graça àquele que estava perdido. Então, só para lembrar vocês, e para você não se esquecer, da humilhação de Cristo, que expressa o seu grande amor. Deus se fez homem. O homem apresenta-se como servo. O servo expressa obediência até a morte, dando aí a sua vida. E ele mesmo descreve que fez tudo isso por amor, porque ele nos ama. Se não tiver amor, de nada serve. Há amor maior do que esse. Segunda verdade que esse texto me apresenta, agora a partir dos versículos 9 a 11. Cristo que se esvaziou é o Cristo que tem nome sobre todo nome. Se você quiser voltar lá ao texto para a leitura, eu posso lê-lo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma incomparável exaltação. Nome sobre todo nome. É o nome
de Jesus. Então, essa humilhação de Cristo resulta na sua exaltação, porque é o que Deus fez. Deus o exaltou sobremaneira por sua obediência, por seu grandioso amor. Ele foi, ele é, ele será, nome sobre todo nome. Quando eu olho, irmãos, para essa verdade, eu tenho que parar e refletir, porque Deus está apontando para mim um caminho que eu tenho que tomar. Apesar de eu, às vezes, desejar ser Deus, ser Senhor da história, apesar de eu gostar, né, de ter o título, de ter a autoridade, apesar do ser humano, às vezes, querer se sentir o próprio Deus, diante de algumas circunstâncias, sobre a vida de algumas pessoas, eu sou convidado por Cristo a tomar o caminho da humilhação. Porque aquele que se exalta, diz o texto bíblico, será humilhado. Mas aquele que se humilha, será exaltado. No tempo de Deus, no tempo que Deus, de fato, determina. Então, o Senhor Jesus, Ele toma o caminho que Ele quer que eu tome. Não de exaltação. Embora nós, como seres humanos, gostamos de ser exaltados, gostamos de ser aplaudidos, gostamos de ser reconhecidos, gostamos de que as outras pessoas pensem, esse aí é aquele que faz, é aquela que acontece. Esse é um nome forte. O caminho que Cristo me aponta é o caminho da humilhação, da humildade. Ele deu o exemplo de ser servo, para que possamos, com obediência, propor o nosso coração, servir também, servir a Deus, servir até o fim, e aí nós seremos recompensados por aquele Deus que sabe que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O caminho da humildade, o caminho da obediência que Ele deu ao Pai, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo. É o que Ele vive, é o que Ele pratica, é o que Ele ensina. É o caminho que Ele aponta para mim. Possamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Que o Senhor, no tempo oportuno, no momento que Ele achar que é o tempo certo, nos exalte. Uma terceira verdade, que quando pensamos no amor de Deus, precisamos pensar. Ninguém ama como Cristo ama. Porque o amor de Cristo é o amor que perdoa. Uma das coisas difíceis do ser humano e ao ser humano é perdoar. Uma das coisas difíceis do ser humano é pedir perdão. Mexe com o nosso orgulho. Mexe com a nossa condição de querer ser o Senhor do tempo. Ser o Senhor da situação. Mexe com aquele sentimento nosso de que a gente tem que estar certo sempre. Tem que ser ouvido sempre, tem que ser atendido sempre. E quando a gente fala, cale-se diante da gente toda a terra. Coisa difícil para o ser humano é reconhecer que errou e pedir perdão. Coisa difícil para o ser humano é perdoar. Porque ele acha que a dívida tem que ser paga. Você sabe o que é perdoar? Perdoar é você pegar a dívida que alguém deve a você, por uma ofensa, por um dinheiro que te pegou e não pagou, por uma maldade que fez contra a sua vida, contra o seu nome, por uma injustiça, e de repente você foi a pessoa lesada, você foi a pessoa fiel, houve infidelidade, houve injustiça, houve maldade do coração humano contra a sua vida, e essa pessoa vai vir para você e vai dizer, olha, eu quero que você me perdoe nisso. E você sabe, se você disser, eu te perdoo, você está dizendo, a sua dívida está paga.
Eu nunca vou te cobrar isso. Se ele te deve, morreu a dívida. Mesmo que você precise de dinheiro, não precisa bater na porta dele nem dela para dizer, você lembra, você me deve. Não, eu devia. Você me perdoou. Se ele te ofendeu e você for cobrar algum dia a ofensa morreu. Não pode ser cobrada. Por quê? Porque você perdoou. Nós temos um problema. Uma dificuldade muito grande na vida. Pedir perdão, porque você vai reconhecer que você errou, que você é falho, que você é limitado, vai ter que se humilhar. E como eu disse, o homem quer ser Deus. Caminho contrário do que Cristo fez. E se eu tiver que perdoar, pode ser que eu esteja manifestando a minha fraqueza. Não, eu tenho que pagar com a mesma moeda, eu tenho que cobrar dele. Eu tenho que fazer ela me pagar. Tenho que mostrar a minha força. Nada de perdão. Mas a Bíblia me ensina, e esse texto que nós vamos ler agora em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, nos ensina que o caminho de Deus e aquele que ama perdoa. Não há perdão se não houver amor. Por isso que Deus nos amou primeiro e nos desafia a amar uns aos outros, como Ele nos amou. Deus manifesta o amor que perdoa. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. O texto já está projetado para aqueles irmãos que quiserem acompanhar. Obrigado, viu, Davi? Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado e escrito, o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Nossos pecados nos tornam devedores diante de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e precisam receber de Deus o perdão para herdar uma vida eterna. Como fazer? Nós não conseguimos alcançar o perdão por nós mesmos. Essa é uma dívida impagável para nós. Nós não temos como pagar. Nós não temos como quitar. Nós não temos como resolver. Nós estamos de pés e mãos atados. Nós estamos perdidos. Por isso que a palavra se refere ao pecador como perdido. Perdido no aspecto de que ele não tem saída, ele não tem salvação. Ele não consegue resolver o problema. Ele está condenado. O seu fim é trágico. É a eternidade sem Deus. É o inferno. É o choro e ranger de dentes. Você está perdido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos concede a sua graça, o seu perdão. Ele paga a nossa dívida na cruz do Calvário. Sabendo que eu não podia pagar, sabendo que você não podia pagar, Ele enviou a Jesus, que se esvaziou de si mesmo, se humilhou, assumiu forma humana. Na forma humana Ele pode sangrar, Ele pode morrer, Ele pode sofrer, então Ele pode dar a vida, é uma vida pela outra. Ele deu a dele pela sua. Há uma justiça de Deus que pune o pecador. E Deus, na sua essência, na sua fidelidade, não pode abrir mão da sua justiça, embora Ele seja gracioso e amoroso. Então Ele tem que punir o pecado. Ele tem que punir a iniquidade. E esse é o preço que Ele ia cobrar de mim e de você, porque todos nós pecamos. Pecamos todo dia, somos pecadores. Mas Cristo, em seu grandioso amor, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, teve que nascer então da Virgem Maria,
teve que nascer como um bebê no ventre materno, teve que padecer a sede, padecer a fome, padecer o cansaço, padecer o sofrimento, até sangrar, a ponto de poder morrer em nosso lugar e dar a sua vida por nós. Como Deus, Ele não poderia dar a vida, porque Deus não morre, Deus não sangra, Deus não sofre. E aqui existe sacrifício, existe derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o amor de Deus em Cristo é maior, porque é o amor que perdoa, paga a nossa dívida. Paga a nossa dívida. Nós vimos o sentimento de Cristo em perdoar. Quando Ele está na cruz do Calvário. Começa no perdão que Ele confere aos soldados que o crucificam. Os mesmos soldados que já haviam açoitado, que já haviam zombado, que já haviam botado a coroa de espinho na cabeça, que já haviam batido na sua cabeça com caniço, que já haviam lhe cuspido no rosto, que já o haviam feito carregar a cruz pelas ruas abaixo de zombaria, de humilhação, que prega nas suas mãos e nos seus pés cravos, para pendurar no madeiro. Mas quando ele é pendurado no madeiro, a primeira palavra de Cristo é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Há o sentimento de perdão, porque há o sentimento de amor grandioso contra os seus algozes, contra aquele que os fere, que o maltrata. Há amor maior do que esse? A pessoa não precisa me bater. Se eu sentir que ela me ofendeu, eu quero fazer para ela pior do que ela fez para mim. Quero mostrar uma linguagem bem mineira, com quantos paus se faz uma canoa. Especialmente se eu não a conheço, se eu não a amo. Quando amo, eu conto um pouquinho até 10, mas mesmo assim, às vezes, sou vencido pelo velho homem. E não perdoo. E no momento certo vou cobrar a dívida. Pouco mais à frente, um dos malfeitores ao seu lado, que ele clama por perdão. Reconhece que ele é o Filho de Deus, de que ele está ali por culpa, por merecimento, mas aquele que está ao seu lado, Senhor do reino dos céus, nada fez. Vai dizer: lembra-te de mim. Quando entras no seu reino, Jesus vai dizer o quê? Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Perdão concedido ao pecador, que merecia inferno, mas que por graça de Deus, no amor revelado por Deus em Cristo, recebe imediatamente perdão e salvação. Jesus é aquele que nos perdoa, que paga o preço da nossa dívida. Há uma expressão que você conhece bem, que ele disse na cruz: e está consumado. Significa que a obra está acabada. Mas eu quero chamar a sua atenção para a maneira como Cristo fez isso. Porque ele proclama essa frase não em hebraico, não em grego, mas em aramaico. Ele diz uma palavra, deixa eu botar o óculos para mim não errar. Tetelestai, aramaico. Tetelestai em aramaico não é apenas acabei a obra. Tetelestai em aramaico significa a dívida foi paga. É um termo financeiro. É um termo que trata de conta, que não se consegue pagar, dívida, que precisava ser quitada. Tetelestai é o que ele clamou, dizendo em alto e bom som, para todo mundo que precisava ouvir, que pode ouvir até hoje: eu paguei a sua dívida. Então tá bom. Cristo pagou a nossa dívida do pecado. Quando nós somos julgados por Deus, na segunda vinda de Cristo,
E nós vamos ser julgados por tudo aquilo que nós fizemos, por todos os erros e acertos. Nós vamos ser julgados por todas as nossas obras, por todos os nossos pensamentos, por todas as intenções do nosso coração, por todas as nossas palavras, por todos os pensamentos que passaram na nossa mente, até aqueles que eu consegui esconder de alguém, mas jamais consigo esconder de Deus. Você vai pensar, agora eu estou perdido, agora eu estou frito. Vou fritar no fogo do inferno. Porque eu tenho, em razão dos meus pecados, uma dívida que eu não posso pagar. Jesus vai se colocar ao seu lado, se você creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, se você recebeu dele esse amor grandioso, inigualável, se você o confessou como Senhor da sua vida, se você tem se humilhado nos seus propósitos, para seguir o propósito de Deus, se você tem deixado de lado a sua agenda, para tomar a agenda de Deus como sua, se você tem se colocado como um servo, como uma serva boa e fiel, se há no seu coração a confiança no sangue de Cristo, o sangue de Cristo está sobre a sua cabeça. E Jesus vai dizer para a morte, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu agrilhão? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o servo bom, a serva fiel, que foi fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito, vai virar para nós e dizer, entra no gozo do seu Senhor. Porque nenhuma dívida precisa ser paga duas vezes. E aquela que nós tínhamos, ele já pagou. Para aquele que crê no sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, para aquele que faz de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, essa dívida está paga. Mas se você não tem isso, não crê nisso, você vai ter que pagar. E aí você vai ter que penar na eternidade sem Deus no inferno, nas penas eternas, para pagar a sua dívida. Mas Jesus clamou, está consumado. Eu paguei. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João proclamou, eu enviei o meu filho ao mundo. Amei ao mundo a ponto de dar o meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça pagando a sua dívida, não pereça nos danos do pecado, mas receba a vida eterna, receba o presente da graça de viver eternamente comigo no paraíso, no novo céu, na nova terra. Quando uma dívida precisa ser paga, ela é cobrada. Ela vai ser cobrada de você se você não crê em Cristo. Se você não fez dele o seu Senhor, o seu Salvador. Se você não recebeu esse amor grandioso. Mas se ele já pagou por você, ela não pode ser cobrada de você. Você já tem o novo céu, já tem a nova terra, que o Senhor conquistou para você em Cristo, quando ele deu a sua vida por todos nós. Por todo que crê. Está pago, está quitado. Não pagamos pelo nosso pecado. A segunda morte, a morte espiritual, a eternidade sem Deus, o fogo do inferno, não pode nos alcançar. Porque nós recebemos de Deus a nova vida, a vida eterna, a vida com Deus, a vida nos céus, a vida de gozo. Ninguém tem maior amor do que esse. E paga uma dívida tão alta, por nos amar tanto assim. É o amor de Deus que se revela ao pecador. Louvado seja o nome de Cristo, que paga a nossa dívida, que assume uma culpa que é minha, que paga o alto preço da minha salvação. Verso 14, tendo cancelado o escrito de toda dívida, significa, ele riscou a promissória, ele rasgou o cheque, ele resgatou o contrato, ele pagou a conta, ele pagou o preço, que era minha e sua, que era contra nós,
e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, trazia danos e danos de morte para nós, danos eternos, mas ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Ninguém tem maior amor do que esse. Por isso Paulo escreve aos Romanos o texto que nós lemos: pois Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E recebamos a graça do amor de Deus. Porque há muitas pessoas que nos amam nesse mundo. E é bom ser amado. E é bom se sentir amado. E é bom partilhar o amor e amar alguém. Mas ninguém vai nos amar como Cristo já amou. Ninguém vai fazer para nós o que Ele já fez. Ninguém vai conceder graça e bênção da maneira que Ele já concedeu. E concede a todo aquele que nele crê. Nós vamos orar, feche os seus olhos. Que o amor de Deus seja presente na sua vida. Que o sacrifício de Cristo venha como aquele que paga o nosso preço, a nossa dívida. Possamos seguir como filhos, servos bons e fiéis, servas diligentes, daquele que muito nos amou, nos amando primeiro na cruz do Calvário.